Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao IluminaCast. E esse episódio está sensacional. Fique até o final. Estou com uma convidada muito especial, que inclusive vai estar conosco no dia 3 de outubro, no evento O Tempo de Ser. É tempo de ser, mulherada. E esse episódio é especialmente para mulherada. Homens que aqui estão convidam as mulheres para estar aqui. E homem, você que está aqui, eu acho que tem uma conotação muito importante para vocês também, né? Então, não sai não, fica, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, é importante falar, sou Carol Araújo, já me segue aí no Instagram, Carol Nunes Araújo. Curta, comenta, compartilha bastante. E agora eu vou apresentar para você Bela Patera. Seja bem-vinda. Linda, que delícia estar aqui, Carol. Primeiro eu quero agradecer a honra, viu, pelo convite de estar aqui comigo e com você nesse momento tão importante. Ah, que incrível. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser um podcast, meus amores, que a gente vai caprichar e vai ter muito conteúdo bom, Com né? certeza. Isso? Vamos entregar tudo, né? Não vamos Verdade. reter nada. Exatamente. Bom, vou apresentar um pouco da Bela Patera para você que não conhece ainda. Se não conhece, tá perdendo muita coisa. Já vai lá, siga essa mulher. Qual é o Instagram, mulher? É Bela com 2 L's, ponto Patera. É só você pensar numa pantera e você tira um L, sou eu. Já segue ela lá, porque tem muita dica maravilhosa lá. Então vamos lá. Bela, ela é mentora de imagem estratégica e palestrante, especialista em consultoria de imagem pessoal, profissional e estilo. Ela também é Master Coach, foi aonde a conheci, né, amiga? Analista de perfil comportamental e visagismo comportamental, morfológico e estético. Exatamente. Amiga, nós sabemos que nós falamos aqui um pouco do seu diploma, das suas Sim. especializações. Sim. Agora, eu questiono para você, quem é Bela Patera fora isso? Quem é? Fala um pouco mais sobre o seu eu sou. Bom, eu costumo dizer que eu adoro quando começa o podcast assim, né? Falar de quem a Bela é de verdade, né? No meu ser. E a gente conecta muito, porque eu falo muito sobre a gente entender quem nós somos em primeiro lugar, né? Porque quem eu sou é o que eu sou de verdade. Nosso diploma é o que a gente faz. A verdade é essa. Mas eu sou uma pessoa que é muito alegre. Meu perfil comportamental, gente, é influente dominante. Então não tem como ser diferente disso. Mas eu acho que a Bela é uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que tem presença, que ela chega, que ela traz a comunicação. Eu trago muito os meus valores, né? Então, eu sou uma mulher muito corajosa, uma mulher onde realmente eu gosto de trazer esse poder de quem é a Bela, sabe, Carol? Porque eu acho que hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente vive no meio de muita competição, muito as pessoas querendo ser uma melhores que as outras, e a gente esquece de entender quem nós somos. Que se a gente está trazendo isso para o nosso movimento, para a nossa imagem ou para qualquer lugar, é porque realmente está faltando a gente olhar para o nosso ser. E quando a gente tem uma identidade forte, quando a gente sabe quem a gente é, não tem ninguém Vai, segura, né? gente. Ninguém segura. A verdade é essa, né, amiga? É sobre isso. Arrasou! Muito bem. Bom, Bela, eu gostaria de te questionar já desde o início, né, sobre esse seu trabalho, né, voltado à estratégia de imagem, você como palestrante, sempre foi assim? A Bela nasceu assim, já toda, né, com esse empoderamento que você mesmo citou na sua introdução, sempre foi assim ou... Então, acho que Bela, eu sempre fui, Carol, uma pessoa uma menina querendo explorar a vida. Eu sempre prezei muito pela minha liberdade. Bela, quando eu era criança, eu sempre fui essa pessoa que eu chegava mesmo nos lugares. Só que aí a vida foi me levando, aquelas coisas, as nossas crenças, elas foram acontecendo, e eu fui me fechando. Não deixando de ser essa pessoa que eu não chego nos lugares, mas eu sempre fui essa criança que eu pegava o microfone, que eu cantava, boa. que eu montava um teatro em família. Eu sempre fui assim. Como todo mundo diz, eu era aquela que era a maluca da família. Eita. Né? Mas por quê? Porque era muito diferente de tudo que a gente vivia dentro de casa. E eu sempre fui essa menina fora da lei mesmo, sabe? Então eu nunca gostei de viver igual a todo mundo, o padrão que todo mundo tinha. Eu falava, não, gosto de ser diferente. Então eu sempre fui essa menina que eu chegava nos lugares
E eu sempre causei essa presença. Sim. E todo mundo fala, nossa, como você é iluminada. Desde pequena eu escuto isso. Só que uma coisa é você escutar, outra coisa é você saber que você é iluminada. São coisas muito diferentes. Então, quando a gente pega isso para nossa identidade, para quem nós somos, aí a gente acaba refletindo na nossa imagem. Sim. Só que aí a vida foi me levando a não estar nesse lugar. Então, minha mãe falava para mim, desce do palco, ela se acha, não elogia muito não. Isso é uma história que eu sempre gosto de contar, porque se você nasceu para isso está dentro de você, não vai mudar os fatos. E aí a gente vai se anulando, se anulando. Como eu falo, eu dava muito sim para as pessoas e eu dizia não para mim. Então a Bela, ela sempre foi essa pessoa que chegava. Mas por uma fase da minha vida, eu me limitei a isso. Eu não queria chegar com medo do que as pessoas iam achar sobre mim. Nossa, será que ela vai achar que eu tô me achando demais? Mas eu não sou assim, isso sou eu. E até eu chegando de uma forma bem leve, bem pequena, eu ainda causava isso. Mesmo com uma identidade frágil. Mesmo entendendo que eu precisava olhar pra mim, sabe? Forte isso, porque, como você disse, você desde pequena sempre foi essa criança, né? Mais pra frente, Sempre. que gostava de Carol, palco, cantar, sempre. como você disse. Meu sonho é ser artista, né? Já é, amada! Mas é sério, gente, o meu sonho sempre foi ser atriz. Que legal. Sempre foi. Eu sempre tive essa facilidade de decorar, eu sempre tive essa facilidade de ter ideias, coreografias. Eu chegava nos lugares, chego até hoje. Bela, vai, você que sabe dançar, você que sabe as coreografias. As pessoas sempre te escolhem. Sempre me escolheram pra isso, sabe? Só que hoje eu entendo quem eu sou. Hoje eu entendo que o meu lugar é esse. Então hoje eu não tenho mais medo de chegar dessa forma, porque eu sei que eu não tô chegando com uma prepotência ou com uma arrogância, eu tô trazendo a Bela, o meu carisma, quem eu sou, o meu poder. E você falou sobre, sempre ser empoderada, né? Eu acho que o ser empoderada é você também querer agarrar tudo, né, Carol? Não sei se você concorda comigo. E eu deixei de ser essa pessoa empoderada. Eu comecei a ser uma mulher de presença. Entende a diferença? Sim. Porque o empoderamento, a gente vem, mas a gente quer agarrar tudo tá acontecendo, isso aqui é pra mim, você não pode... Mas que poder é esse que a gente tem na mão? Então, hoje eu falo que a Bela, ela é uma mulher de presença. Uau. E é sobre o que a gente vai falar, inclusive, no dia 3 de outubro, né? Exatamente. Das mulheres que estão fazendo, mas elas não estão efetivamente sendo quem elas foram chamadas para fazer. E todas as vezes que a gente está no meio do caos, fazendo naquela agonia, consequentemente, a gente fica mais distante do nosso propósito de vida, porque a gente está no barulho. Exatamente. E no barulho a gente não consegue ouvir. A gente não presta atenção. Não presta atenção. E eu falo que esse barulho também, eu vou trazer muito da minha espiritualidade aqui, tá, Carol? Sim, eu sempre... IluminaCast, é justamente isso, a luz, né? Porque o dia que eu entendi que eu sou filha amada dele e que ele me fez pra vir aqui na Terra para poder me comunicar e para transformar a vida de mulheres através da palavra dele, porque quando eu falo sobre presença, ele me deu a minha vida, ele me deu a minha alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Ele me deu isso. E quando ele falou para mim, o que hoje eu entendo, o que é Deus falar com você, o que não é, que antigamente a gente falar de Deus é muito fácil. Mas é sentir. É você entender. Por isso que o nosso método ele é bem parecido, não é? O meu método ele é ser presença. Ser a presença dele para iluminar as pessoas, para trazer um conteúdo bom, para fazer um conteúdo de transformação. Porque eu falo que a imagem ela é uma ferramenta de comunicação. A gente trabalha com elementos visuais para a gente comunicar poder, acessibilidade, clareza, né? Eu quero passar formalidade. A gente tem elementos visuais como linhas, formas, cores, texturas e muito mais. Mas o seu eu, ele vem muito além. Por isso que ativar a presença que eu falo muito, Carol, ele vem disso. Não começa na roupa. Começa dentro da sua casa. Forte, muito Eu preciso forte. arrumar a minha casa. Eu preciso arrumar o que falta ser visto para a gente conseguir expressar isso na nossa imagem.
Muito forte. E se você tá bagunçado internamente, como que você é no externo? Aí olha pra sua casa. Como tá a tua vida amorosa, conjugal, espiritual? É um todo, né, Bela? Não é só sobre imagem, Não né? é sobre imagem. E a gente é uma jornada. É uma jornada, é um processo. É um processo. E eu demorei muito, Carol, pra É entender. isso que eu gostaria de entender. Você falou que tinha os seus medos, os seus bloqueios. Como isso, né, Eu demorei. despertou? Isso, eu demorei muito pra entender. Em 2019 foi quando foi a minha virada de chave. 2019. Foi, 2019. Foi a minha virada de chave, porque eu sempre cuidei de todo mundo. E eu entrei numa estafa mental. Eu tive anorexia, eu tive ansiedade. Tudo por conta de uma ferida emocional minha. De quê? De rejeição. Que aquilo foi me fazendo o quê? Me esconder cada vez mais do meu ser. Então, isso me trouxe... Ai, Bela, vou contar a história de tristeza pra vocês aqui? Jamais. Não é sobre tristeza, mas eu vou ensinar vocês a entenderem que às vezes não é sobre você vir de um lugar humilde, mas é você vir de um fundo do poço. Caraca, Bela. Porque se eu cheguei numa anorexia, se eu cheguei numa ansiedade, eu tava onde? Basicamente no fundo do poço, Eu de estava no fato. fundo do poço. E eu saí desse lugar. Amém. E graças a tudo que a gente viveu, e Deus, como sempre maravilhoso na minha vida, ele foi me mostrando o caminho, foi colocando pessoas perto de mim pra me trazer pro meu propósito de vida, pra eu vir aqui, pra eu falar, pra eu me comunicar. É profundo o que a gente conversa aqui. Porque todo mundo acha que eu vou chegar aqui e vou falar assim: ah, eu vou te ensinar como você vai usar um blazer. Ah, eu vou te ensinar que não adianta nada. Roupa você vai comprar, amigo. Roupa tu compra. Tu vai lá na loja, tu paga. Mas aí você tá comprando o quê? Que aí depende. Ou você compra suas emoções, ou você compra realmente o que faz sentido pra você. Então você não tá comprando, você não tá consumindo. Você tá compensando uma dor. Uma dor. Uma emoção. E eu, Bela, era assim, eu era aquela cara consumista, eu tinha roupas lotadas, o meu guarda-roupa era lotado, com etiqueta, com tudo, porque eu queria comprar. Porque pra mim a aparência era importante. Por que eu tive uma anorexia? Por que eu entrei numa crise de ansiedade? Porque eu tava ali no padrão. O que todo mundo vinha, eu fazia. O que todo mundo vinha, eu fazia. Então eu pegava tudo pra mim, Carol. Então assim, você tem ideia do que é isso? Muito E aí forte. as pessoas olhavam pra mim, ela é forte, joga pra ela lá. Ela vai segurar. E você toma, você só pegava, né? Eu pegava pra mim, eu pegava pra mim, eu pegava pra mim, eu pegava pra mim. E até o dia que eu falei assim, não, calma aí, tem alguma coisa errada. Eu tive 3 perdas na minha família. Muito rápido. Eu cuidei da minha avó durante 8 anos de câncer. E a gente perdeu o cachorrinho da minha sogra. E aí o motoboy da empresa que eu trabalhava faleceu. Tudo veio tudo pra mim. Não. E eu sou muito de pessoas, né? E teve um momento que eu falei, não, calma aí. E aí 2019 foi a minha virada. Porque todo mundo falava, cara, você tem que ter uma loja de roupa, você tem que ter uma loja de roupa. Aí a minha sogra foi e me chamou pra fazer a mala de viagem dela. Aí eu fui lá, fiz a mala de viagem. Na hora que eu tava fazendo a mala de viagem dela, me veio um insight. Eu falei, cara, isso aqui podia ser um trabalho. E eu achava que eu queria ter uma loja, mas a loja, porque eu tive uma dívida entre 2014, eu tive uma dívida, precisei trabalhar em loja. Aí foi quando eu descobri que a minha avó tava com câncer. Você imagina como que foi o caos da minha vida, né? Caos de agora foi bem carioca, né? O caos. E então, eu pensei, cara, como que eu vou mudar essa minha base? E aí, uma pessoa, eu fazendo a unha com a Alessandra. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias com ela. Eu falei, olha isso aqui. Ela, como sempre, você é alegre, comunicativa, trazendo alegria para as pessoas. E eu falei, 2 clientes falaram assim com ela, eu tô com dúvida na roupa. Ela falou assim, fala com ela que ela que entende de moda. Isso já tinha acontecido o caso da minha sogra, de eu ter ido com ela no... Fazer as malas. Fazer as malas. E aí, eu tive a crise de ansiedade. Pedi a Deus, isso naquela época eu falava de Deus, mas não acreditava da forma que hoje eu trago, né, na minha espiritualidade. E aí, no dia seguinte, o meu cabeleireiro que ia cortar o cabelo tava com uma consultora de imagem. Eu falei, opa, peraí.
que é isso? Aí eu fui, peguei isso pra mim, comecei a estudar. Falei, opa, isso aqui que eu vou fazer. E aí foi quando foi minha grande virada de chave. Só que aí veio 2020, veio a pandemia. Pandemia, né? E eu Todo mundo falei, de tô pijama em ferrada. casa. Não, eu pensei, tô ferrada. E eu comecei a estudar. Uhum. Eu sou formada pela Escola de Moda da Cacá Cavalcante. Eu comecei a estudar. Peguei Nossa, na que pandemia. legal. Cara, você acredita que da pandemia eu me reinventei? Eu comecei a fazer parcerias no digital, fazer aulas sobre imagem, trazer tudo que eu acredito, até o dia que eu conheci o Dani. Uhum. Eu conheci a Juliana, que a Juliana me fez eu mudei a vida da Ju, né? Ela começou a se arrumar, ela começou a fazer unha, fazer cabelo, fazer isso, fazer aquilo, nanã, e até o Daniel falou assim: Ativar a presença. ativar a presença dessa mulher. Eu A sempre... Ju, esposa do Dani, um abraço pra você. Gente, eu honro a vida deles, porque assim, a vida deles eu honro por da minha vida, Carol. Ai, que bênção. E foi quando o Dani me conheceu, a primeira pergunta que ele fez pra mim: você é coach? Aí eu olhei pra ele e falei assim: que é isso? Que isso? É de comer? Ai, E aí ele trouxe isso tudo pra mim. Ele falou: você precisa Te conhecer a apresentou. Febracis. Entrei na jornada, fui dar minha palestra. Minha primeira palestra pra muita gente foi dentro da Febracis, no Cis Rosa. que incrível. E aí amiga. foi todo o meu processo. E cada mulher que passava na minha mão, eu sabia que eu tava mudando de dentro pra fora e não era de fora pra dentro. Uhum. Sempre foi assim. E aí foi quando eu entendi ano passado que se eu quero curar alguém de verdade, eu precisava me curar mais profundo. Porque quando eu conheci a Febracis, eu tava grávida. Então, assim, eu não Não conseguia conseguia fazer as ferramentas. as ferramentas pra poder. E ano passado eu decidi. Foi uma decisão na minha vida. Então, quando você toma decisão, isso muda tudo. E aí eu vi o quanto que eu tinha uma autoestima elevada, frágil. Caraca, isso é forte. Autoestima elevada, Frágil. frágil. Jamais imaginava que isso poderia acontecer, né? Porque a gente vê uma pessoa de autoestima, nossa, que legal, que top isso aí, mas frágil, tem uma coisa aí a ser curada, Existe né? a autoestima elevada, Uhum. que não é frágil, e a autoestima elevada é frágil. Isso, inclusive, tá no livro do Poder da Presença, que eu tô lendo ele, eu falei, cara, isso faz muito sentido, é linguagem corporal, é a nossa expressão não verbal, é a nossa roupa, mas primeiro você precisa trabalhar o teu interno. O externo, ele vai vir como uma consequência. E aí, hoje você vê muitas mulheres, por isso que aquele assunto lá embaixo, quando a gente começou a conversar, porque existe essas mulheres que elas são super empoderadas, que elas chegam, que elas vão chegar, mas elas são frágeis, sabe por quê? Porque ela simplesmente acha que você é uma ameaça pra ela. Fragilidade tá num desses pontos, né? Então, A mulher vê a outra como ameaça, entre outras coisas mais. e será que ela tem autoestima realmente elevada ou é uma autoestima elevada frágil? Que ainda precisa olhar para essas dores, precisa olhar para o seu interno, trabalhar a sua identidade. Ser mais segura de si. Ser muito mais segura de si. Então, uma mulher que tem essa autoestima elevada frágil, ela é uma pessoa super insegura. Acaba tendo comportamentos de orgulho, de prepotência, arrogância. Ela acha que você é uma ameaça. E aí você vê essa mulher toda empoderada, toda linda, toda maravilhosa, com uma imagem impecável, mas por dentro totalmente frágil. E é interessante você trazer isso, porque, assim, eu que não estou dentro de todas as suas especialidades, né, de estratégia, de imagem, Sim. enfim, eu sei do mundo de ver uma mulher que às vezes ela tem um puta de um potencial, mas ela não transmite isso, né? Ela tá dentro, mas não transmite isso para fora, no que diz respeito imagem, cuidado com roupa, cabelo, unha, entre outras coisas mais. Agora, isso que você tá me trazendo para mim é um mundo novo. Realmente existe isso, né? A mulher que tá tudo bem assim por fora, né? Mas que por dentro tá tudo muito mais fragilizado do que aquela que tem um potencial, né? Potencial, exatamente. E aí, sabe essa pessoa que você olha e você fala assim, cara, tem alguma coisa de errado? E você que é analista de perfil comportamental, a gente já pega, Na né? hora. Na hora. Não tá congruente, Não né? tá. E aí, que eu trago muito também dentro do processo, eu vou trazer lá no dia 3. A gente vai falar boa. sobre o nosso posicionamento. Boa. Como que você vem se posicionando hoje? Realmente com os seus valores?
Porque valor é inegociável. Ou você se posiciona com as suas feridas emocionais e você esquece daquela mulher extraordinária que tem dentro de você. Uhum. Porque quando você se posiciona com os seus valores, não tem como. Aí que você ativa a tua presença. Tudo começa a mudar. Você olha e fala, não, eu posso. Eu consigo. Eu sou capaz. É o verdadeiro eu sou. O verdadeiro eu sou. E a gente sabe que a nossa identidade, a gente consegue trabalhar ela. A gente pode dar novas comunicações para nossa identidade. Potencializar, reprogramar. E para quem não tá entendendo nada que a gente tá falando aqui de Daniel, de Juliana, é o ecossistema que a gente não, e a se influente conheceu. aqui, né? A influente aqui já deu um mudado de O assunto. pessoal tem que procurar, vai procurar. Mas aqui, só abrindo esse aspas, né? E fechando aspas, esse ambiente que nós estamos falando aqui é a Febracisa, onde a gente se conheceu, a gente buscou autoconhecimento. Isso mudou a minha vida. Eu sempre falo aqui, trago nos episódios, que isso, se eu não estivesse nessa ambiente, eu não estaria hoje aqui nesse podcast trazendo histórias que inspiram. É verdade. Porque as pessoas também sempre falam pra mim, nossa, você tem uma luz, mas eu não me via nessa luz. E a partir do momento que eu passei a potencializar a minha identidade, que eu falei, uau, não, realmente. Sim. E eu tenho que levar essa luz, não reter essa luz dentro de mim, que muitas mulheres fazem isso. Elas têm a luz, elas não percebem essa luz, né? Essa presença, né? Que a dádiva divina, né? Que temos. Exato. E não potencializa e não leva. Ela vive retraída, ofuscada, né? E entre outras coisas mais. É verdade, amiga. E assim, e a gente quando pega uma pessoa que ela tá naquele lugar e ela consegue ir pra outro, é 1% que ela faz que já muda a vida dela. Ela chega com tudo. E assim, eu falo que é desafiador, porque quando a gente tem esse propósito, porque isso aqui é propósito, né? É, propósito. Porque tirar uma pessoa desse lugar e levar pra outro é propósito. É. Né? E nós somos escolhidos para viver e fazer esse tipo de trabalho. Quando eu pego uma cliente, vamos falar da Ju? Vamos. Vamos falar Ju, da vamos falar de você. A Diniz, a esposa do Railson. A esposa do Railson. Cara, eu vou trazer assim, que ela sabe que eu fui fazer... Juliana maravilhosa! Linda. Te amo, amiga. Ela me ajudou muito, inclusive, a olhar pro meu lado conjugal. Olha como é que é importante a gente... Ai, que legal, eu amo aquela menina. Sabe assim, esticar a mão. Ela falou, não, você tem uma vida. E, assim, pra quem não sabe, né? Sou mãe de uma menininha linda, maravilhosa, Marilice, de 3 anos. Meu esposo, Gabriel, lindo, também, perfeito. E ela me ajudou muito, sabe? Porque ela me fez olhar. Então eu falo que... E ela falou, Bela, você não tem noção que se fosse uma pessoa, 1% de pessoa que passasse na sua mão, ela falou pra mim, ela usou exatamente essa palavra, você me tirou do fundo do poço. Caraca. E assim, eu não desisto. A Vera fala isso. Eu não desisto. Vera maravilhosa. Tem um podcast também incrível. E eu não desisto. Porque eu sei que se eu sair, as pessoas saem. Amém. Sabe? Então eu não desisto. E quando ela trouxe pra mim, eu falei, cara, meu propósito tá na minha cara. Eu não posso ter medo. Assim, tô esfregando. Né? Tem validação. É. Sabe? Então, tirar... O processo dela foi um processo longo. Mas eu falei, não desisto dessa mulher. É potencial. É só trabalhar da maneira certa. Na intensidade certa que ela sai desse lugar. É incrível. E a gente tem que ter esse olhar humano, né, Carol? A verdade é essa. E é interessante você trazer para a mulherada e até para os homens que estão nos assistindo. Sim. Paulo, abraço, Paulo. Paulo é o meu seguidor fiel. Eu sei que você tá aí, Paulo. Não sai, tá? É importante você trazer isso, que quando nós falamos, eu vou contratar uma estrategista de imagem, a gente acha que a gente só vai falar do que tá por fora, né? Tipo, do que eu preciso vestir, como eu preciso me posicionar. As pessoas acham que é só isso. Mas o que você tá trazendo pra gente aqui é que não é só isso. Não. É muito mais. É muito mais profundo do que a gente imagina. Muito mais. E assim, a pessoa... Eu sou conhecida, né, como consultora de imagem. Tanto que eu tô mudando todo o meu posicionamento por isso. Não que eu vou deixar de ser uma consultora de imagem. Porque eu olho pra minha trajetória. Foi ali que eu cresci, que eu consegui dar um start na minha vida.
Por isso que eu me posiciono hoje como mentora de imagem estratégica, porque eu não vou trabalhar só a sua vestimenta, eu não vou trabalhar só roupa, eu vou trabalhar a tua imagem como todo, de dentro pra fora. O primeiro passo é entender quem é você, porque não adianta eu colocar uma roupa e não sustentar. Não adianta eu colocar uma roupa, tô linda e maravilhosa aqui pra você no podcast, pensa. Tô linda e maravilhosa aqui no podcast. Aí eu vou na rua, eu tô descabelada, tô de qualquer jeito. Ou eu sou uma pessoa insegura. Quantas mulheres a gente vê aí? Você fala, não é possível que é a mesma pessoa. Insustentável, incongruente. Incongruente. E aí que vem a história da coerência que eu ia falar, né? Que a gente já foi para outro assunto. Eu trago muito isso. Como que você tá se posicionando essa mulher? Porque hoje a gente quer ser inesquecível no ambiente. E hoje existe um ambiente que ele é offline e online. O online, às vezes, tá tudo lindo, maravilhoso. Você olha no Instagram, perfeito, aquela vitrine top. E aí? Aí o offline. E o offline? Como que você tá na sua casa? Eu costumo dizer... Agora eu vou falar aqui pra câmera, porque é real. Eita, vai pegar aí, Eu né? costumo dizer o seguinte... Pegar no âmago, agora. Você trabalha. Você tem uma vida. E aí você fica na sua casa de qualquer jeito. Não cuida da sua unha, não cuida do seu cabelo, não faz uma hidratação. Eu não tô falando aqui em ficar perfeita. Eu tô falando aqui em você fazer 1% da mulher que tem poderosa dentro de você. E aí você fica ali, jogada. Tá tudo bem, gente, ficar de pijama, de roupão, isso é uma vida natural, mas isso não pode ser um hábito pra tua vida. Aí você trabalha, aí tu tá lá de qualquer jeito, largada, só pensando em coisas negativas. Aí eu costumo dizer, né, Carol, que nem teu sofá merece que tu sente nele. Porque ele foi caro. Você sabe o que é pra você ter uma casa arrumada, você ter tudo que você tem e você tá desvalorizando o bem mais precioso da tua vida, que é você? E mais uma vez a gente vai pro externo e não olha pro nosso interno. Porque o pro outro é muito bonito. Nós fomos conduzidos a isso, a se arrumar pro outro, a ter a roupa pra festa. As crenças, né? As crenças. E aí você tá aí, largada no teu sofá maravilhoso que te abraça. Eu tinha muito isso na minha infância. Minha mulher, não, essa roupa é de sair. Não, essa roupa é da missa, por exemplo. Não, essa roupa é de exatamente. E aí, quantas Caróis, na verdade, você criou ali? Uma Carol pra sair, outra Carol pra igreja, outra Carol pra ir pra festa dos amiguinhos, outra Carol pra ir pra encontrar alguém, a Carol pro trabalho. E você é um pilar só. É um pilar só. E ele é o que... esse pilar é o que te sustenta, que é o teu eu. O resto, a gente precisa trabalhar. Vida financeira, conjugal, espiritual. A nossa saúde, o nosso servir. Então, a base principal é você. É o teu ser, cara. Também, quando você traz isso, a gente fala sobre merecimento, né? Porque quem não se cuida, isso significa que ela tem aquela crença limitante de que ela não merece parar um tempo, no seu final de semana, seja no momento da sua folga, para se cuidar. Exatamente. Né? Tem muito disso. Aí tem aquelas mulheres que estão presas, estão cuidando de tudo e todos, que é que você trouxe um pouco, né, na sua abordagem, na introdução. Casa perfeita, limpa, cheirosa, na divina ordem. E você? Mas às vezes tá com a unha sem fazer há 45 dias, tá com o dedo do pé encravado. Não, tá com roupa puída. Tá roupa furada. Roupa furada. Aquela roupinha de ficar em casa. Aquela roupinha de ficar em casa é o melhor. Eu tenho roupa de ficar em casa. Nossa, forte isso aí, hein? Mas você foi lá, comprou uma roupa bonita. Por que você não pode colocar ela? E tem muita... porque vai estragar. Beleza, você vai fazer uma faxina, você vai dar aquela limpeza na casa, ok. Mas mesmo assim. E isso não é você se achar. Isso não é você, eu sou melhor do que eu. Não, isso é merecimento. É merecimento. Eu mereço, é minha casa. É o meu lar. É onde eu vou dormir. É onde eu tô com a minha família, cada uma com a sua.
Ou se tá sozinho também, ativa essa presença, fica você. Eu falo que eu ativo minha presença todos os dias. Ai, que incrível. Os rotineiros? Hã? Rotineiros? E às vezes nem só os rotineiros, Carol. Outros. É o fato de eu ativar minha presença dentro do carro orando. Ah, sim. É Boa. ativar minha presença, não começa na roupa. É, já dá dica pra mulherada. Sabe? Os homens também, Paulo. É você acordar. Como você ativa isso? Tomar o seu cafezinho. Ativando a presença. Parar um momento pra você. Cara, eu escutei no outro dia um negócio tão forte. Que foi assim. Sobre a nossa respiração. Uhum. Como que a gente ativa esse poder? Esse poder tá dentro de você. Ele não tem nada diferente. Inclusive, eu aprendi isso com a Ana Piti, e quando ela trouxe pra mim, eu falei assim, cara, faz muito sentido. O que difere uma pessoa de viva ou morta? Se eu tô viva ou tô morta, é respiração. Respiração. E quanto tempo você para na tua vida sem prestar atenção na tua respiração? Nossa, isso é real. E aí ativa uma glândula chamada glândula pineal, que ativa o seu poder. E aí você... Por que a gente respira? A gente faz a pose da Mulher Maravilha. Por que a gente se posiciona? Porque tudo tá dentro da nossa linguagem. E você não para pra fazer o mínimo por você. Que é parar pra tomar um café com calma. É parar pra você olhar pro seu filho com calma. É parar pra olhar pro seu marido ou pra sua esposa com calma. Se conectar, Se V0. Se conectar, fazer o V0. Cara, minha filha ontem pra mim, mamãe, vamos fazer o olhinho, olhinho. Olhinho, olhinho. V0, quem não sabe, é olhinho, olhinho. Olhinho, olhinho. Olho. Isso. Um olhinho, olhinho, mas sabe assim, com Ai, que amor. fofa, ela fala assim. Fala, ela falou Coisa assim, com gostosa. amor, e depois eu ganhei, né? Aquele que a gente brinca de piscar. Então, assim, tem coisa Muito melhor do bom. que isso? Não tem. Então, ativar sua presença não é simplesmente você colocar uma roupa. É você ter um momento com você. É olhar para o seu interior e falar, eu sou maravilhosa, eu sou uma mulher corajosa, eu sou filha amada de Deus, eu sou aquela pessoa que eu quero transformar a vida das pessoas. E é isso. Uau, que incrível. Se eu fosse vocês, já pegava todas essas dicas aí, já colocava tudo em prática. E olha, se você quiser mais dicas valiosas como essa, de potencializar a sua real identidade, o seu ser, o que essas pessoas têm que fazer, a mulherada tem que estar no dia 3 de outubro, que vai ser incrível. E Bela, se eu falar que já finalizou, gente, olha, Ai, meu gente, Deus do céu, Mas tá bom, eu acho que a é gente... muito rápido. Carol, a gente conseguiu passar todas as informações. Eu acho que pra realmente a pessoa entender, ela precisa viver. Porque eu era aquela que eu não acreditava em nada e depois que eu fui tirando camadas, quando eu tomei a decisão, Pagou o preço. paguei o Quando você preço. pagou o preço. E eu falo que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: a coragem de ser vista. Anota essa frase aí. É bem Vou até rápido. anotar. Anota aí, Carol. Anota essa frase. A coragem de ser vista não é aquela que a gente se olha no espelho. A coragem de ser vista é a hora que você decide, toma a decisão de você nunca mais se diminuir. Então eu acho que isso é você olhar pra você, é você entender quem você é na tua real identidade, porque aí você consegue expressar isso na tua imagem. Uau, que incrível. Então é decisão, é valores, traga os seus valores, não negocie os seus valores. Que aí sim, isso vai ser uma condução para você expressar na sua imagem. E aí sim, você ser a mulher poderosa, essa mulher que chega, essa mulher de coragem, que tem história, que é vulnerável. Então ativar a presença é muito mais sobre decisão do que qualquer outra coisa de você vestir uma roupa. E além de tudo isso, exalar a essência de Deus, né? Por onde passa. Que eu Exatamente. acho que não tem nada mais do que gratificante das Não. pessoas te olharem e entender que dentro de você existe uma luz. E essa luz não é sua, só sua, mas Não. é da graça de Deus quem nos concede. De lá né? de cima. É lá de cima. Eu sou um milagre, né? Daí a gente vai contar outro podcast. Tem muita história. Então a gente tem que estar com os nossos olhos abertos, os ouvidos abertos, prestar atenção no que está no nosso redor e a gente fazer o bem, a gente servir, a gente ter um olhar humano. Porque eu falo que quando eu pego uma mulher, eu não tô montando uma boneca. Eu tô lidando com um ser humano. Ser uma vida ali. É uma vida. Amiga, foi muito bom. Deus abençoe amém. grandemente. Deu certo.
Gente, muito obrigada, que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, já vai lá e curte, né? Lá vai no Instagram da Bela Patera, Isso, né? Bela com 2 L's, Bela com 2 ponto, L's. Ponto Patera. Patera. Já vai lá. Se você tiver uma dúvida, eu tenho certeza que ela não vai deixar você no Não. vácuo, né, amiga? Não, jamais. Vai lá, já tira as dicas com ela, segue bastante. A gente se encontra no dia 3 de outubro e nos próximos episódios. Gente, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Deus abençoe grandemente. Amiga, novamente, muito obrigada pelo seu sim. Que Deus possa cada vez mais te guiar nessa sua missão, que você possa potencializar mulheres e que essas mulheres elas possam cada vez mais se reavivar através da sua identidade, do seu ser, através da sua vida, viu? Amém, cara. Linda, que linda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho. Eu acho que cada lugar que a gente vai, a gente conseguir expressar isso, não tem preço. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Amei, você é maravilhosa. E dia 3, hein? Estamos juntos presencialmente, que eu quero dar um beijo e um abraço em todo mundo, tá? Ai, arrasou, gente. Valeu, Deus abençoe grandemente. Até o próximo episódio. Muito obrigada.